Oiê, eu sou a Clara Cecchini, da Teia Ecossistema, e estou aqui para conversar um pouco com você das reflexões que eu tenho feito sobre a importância de desenvolver a escrita autêntica e autoral agora. Né? Se você nos acompanha por aqui, você viu que a gente teve recentemente lá no Hacktown, e um dos debates mais legais que eu vi, que mais me marcou, foi sobre inteligência artificial e o impacto nas redações, né, no jornalismo. Nessa mesa estava o Marcelo Taz, o editor da revista do MIT, estava um outro jornalista super relevante do UOL, e num determinado momento alguém falou assim, olha, a inteligência artificial vai ajudar muito a gente. Por exemplo, a gente estando aqui, a inteligência artificial pode pegar as opiniões de todo mundo que está nos assistindo e consolidar isso num texto. Daí o Taz virou e falou assim, ela pode, ela realmente pode, mas eu não ia querer ler. Né? Como quem diz, ela pode consolidar, isso é uma coisa técnica e de fato ela vai conseguir fazer um texto coerente. Mas qual é a visão, né, da inteligência artificial sobre isso? Por que alguém leria isso? Né? E aí eu fiquei fazendo uma reflexão sobre o clube nesse contexto, porque claro que quando o ChatGPT chegou, muita gente me perguntou e eu fiz essa reflexão. Qual é o sentido de um clube da escrita numa época de inteligência artificial generativa? Né? Por que as pessoas vão se interessar por aprender a escrever no momento em que a máquina pode escrever? E aí, conforme eu fui entendendo melhor, experimentando nessa tecnologia, eu fui percebendo que é o inverso, é justamente o contrário, né? Num momento em que a máquina pode fazer isso, criar um texto coerente, é justamente o momento em que a gente precisa exercitar a nossa voz autoral, né? Todo mundo fala por aí, com certeza você já ouviu falar, que agora a gente precisa fazer o que as máquinas não fazem, né? Que agora a gente precisa desenvolver o nosso olhar humano. E a escrita é um jeito maravilhoso de fazer isso. Na metodologia do clube, a gente vem trabalhando, né, essa visão autoral e o que a gente chama de escrita profissional autêntica desde o princípio. Né? Aqui eu deixei na minha tela aqui o nosso checklist do clube, que é uma síntese da metodologia. Então, aqui na parte de baixo tem tudo que é em relação à técnica, e é para deixar você curioso mesmo. E aqui na parte de cima é tudo que é relacionado à voz autoral, que a gente trabalha no clube e que tem tudo a ver, né? Por que olhar para isso agora? Então, na voz autoral, olha que legal, né? Quando a pessoa que escreve se revela no texto. Né? Não significa ter informações pessoais, mas ter perspectiva, vulnerabilidade, coragem e posicionamento. Né? Ninguém quer ler um CNPJ, né? Eu até brinco, ninguém quer ler um texto de propaganda de SUV, né? E poderia acrescentar que ninguém quer ler uma máquina. Né? A gente até lê uma máquina para se informar e pode ter ali uma consolidação das informações, não estou tirando esse valor, mas aquele texto que de fato conecta a gente, bota a gente para pensar, tem essa dimensão humana. E isso não é abstrato, a gente consegue trabalhar isso na linguagem de uma forma super objetiva no clube. Então, a gente trabalha a autenticidade, que tem a ver com perspectiva, não tem a ver com ineditismo, né? Mas tem a ver com a sua visão. Tomada de posição, né? Porque eu estou interessada em ler alguém que tem uma posição sobre o mundo, sobre as questões que está tratando, né? Então aqui até estou lendo agora a Joan Didion, né? Que é uma super escritora americana, escreve lindos ensaios sobre a própria escrita. Então eu quero saber o que ela pensa, né? Como ela vê o mundo e não uma coisa abstrata e genérica. Aí, sagacidade e fluidez, né? Como é que eu uso a minha humanidade, o meu bom humor, os meus sentimentos para me conectar com o meu leitor, né? Como que eu surpreendo ele? Como que eu uso a minha humanidade para me conectar com a humanidade do outro?
estilo e tom, né? Isso é uma das coisas que a gente super explora no clube. Estilo é a minha característica, né? Eu sou a Clara, eu vou ser a Clara, e eu vou amadurecendo isso ao longo do tempo e posso mudar até, né, a minha forma de escrever ao longo do tempo. E o tom é a minha atitude em relação a determinado assunto ou determinado tema que eu estou tratando. Então, por exemplo, aqui eu sou a Clara, eu estou num tom super empolgado porque estou animada em contar tudo isso para você. Mas se eu estivesse falando de violência urbana, eu não estaria com esse mesmo tom. Eu ainda seria Clara, né? Ainda teria o meu estilo, mas um outro tom. Então, a gente trabalha isso, né, ao longo dos desafios, aos pouquinhos, né, para você ir exercitando isso. E que eu tenho certeza que vai ser super relevante na sua profissão, sem dúvida nenhuma, e para o seu desenvolvimento humano. E fica tranquilo, tá? A gente tem método, a gente já tirou trauma de escrita de um monte de gente, né? Eu tô fazendo aqui uma coisa que é mostrar tudão de uma vez, mas no clube a gente vai trabalhando isso bem aos pouquinhos. Então, a hora é agora, sabe? Não precisa adiar. Eu espero você na turma 4, é facinho se inscrever, o link tá em todas as bios, em todas as nossas redes, tá? A gente se inscreve, te vejo lá e vou ter prazer em responder as dúvidas que vocês tiverem sobre a metodologia do clube. Beijo!